Pessoal, bom dia. Vamos retomar aí as aulas, né, pós essa semana de avaliação. Tá todo mundo me ouvindo bem? A altura do microfone tá legal aí? Tá chegando bem o som? Sim, Beleza. Pessoal, nós estamos começando então hoje o segundo bimestre, tá certo? Ainda tem algumas pessoas que não chegaram na aula, então eu tenho alguns avisos sobre o primeiro bimestre para dar. Eu vou deixar para fazer isso ao final da aula. Então, vou começar aqui dando continuidade à disciplina de laboratório de programação aplicado. E nós vamos... Ao final eu retomo, então, algumas questões de nota que vocês devem estar curiosos aí para saber, que eu ainda não coloquei no SIGA. Então, eu dou esse feedback para vocês ao final da aula, que aí pelo menos tem chance de um número maior de participantes ter chegado aqui na aula, tá aí presente, porque por enquanto faltam algumas pessoas, tá? Então faço isso ao final da aula. A aula de hoje, a gente continua estudando sobre os laços de repetição. Nós já tínhamos visto alguma coisa sobre laço de repetição. Vou estar dando uma breve revisãozinha aqui, relembrando que já tem mais de 15 dias que nós não temos aula, na verdade quase 20 dias que nós não temos aula propriamente de conteúdo. E dou continuidade então em outras estruturas de laço de repetição. O laço de repetição então são estruturas, né, de repetição conhecida como os loops e vai ser utilizado para repetir. Qual que é a diferença que nós vamos estar vendo aí hoje? No caso, para a linguagem de programação Arduino, nós temos 3 comandos para laço de repetição. Quais comandos são esses? O for, nós já vimos, o while e o do while. Hoje nós vamos estar vendo especificamente o comando while, tá? E também o comando break. Então nós vamos estar vendo duas coisas. O while, ele é o laço de repetição, e o comando break, ele é o comando para a gente sair do laço de repetição. Então é como que eu faço para interromper um laço de repetição. Epa. Espera aí que eu apaguei um slide. Na verdade ficou só fora da ordem. Pessoal, Não, na verdade não. Então eu vou estar utilizando também aquele mesmo exemplo que nós utilizamos no comando for, tá? Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é mostrar que normalmente tudo que eu consigo fazer usando o for eu consigo fazer usando o while, tá? Lógico que eu vou precisar de mudar um pouco a lógica, adaptar a lógica, apesar de ser em controle de loopings, mas eu consigo resolver o meu problema utilizando comandos diferentes. Lógico que eu vou ter que mudar a estrutura de programação. Então a gente vai tratar aqui, um dos exemplos que a gente vai trabalhar utilizando o comando while é aquele problema de fazer com que o LED pisque 5 vezes com delay de 500 milissegundos. O que já não é novidade para a gente mais, já estamos calejados de fazer isso daqui. Bom, vamos ver aqui então. O comando while, qual que é a primeira coisa? Qual que é a diferença entre while e for? Quando você vai executar o comando while, você sabe quantas vezes o seu loop terá que ser repetido. E o comando while, não necessariamente você precisa ter conhecimento dessa informação. Então, essa é uma vantagem do comando while. Você muitas vezes não precisa de preocupar e falar assim, olha, eu preciso de executar esse laço 50 vezes, ou eu preciso de executar esse laço de comandos, esse bloco de comandos 1000 vezes, tá? Vai ter situações em que você não sabe quantas vezes você tem que executar um comando, um bloco de comandos. Por exemplo, pensando num problema prático aqui de robótica, vamos imaginar o seguinte: imagina seu robô está em movimento, ok? Você numa situação muito específica em que o único sensor que você tem que preocupar em fazer leitura, que é quem está gerenciando seu robô, seja o sensor ultrassônico. Então você quer simplesmente tomar uma decisão com o robô
quando ele estiver próximo de um obstáculo. No mais, os seus motores atuam da mesma forma, você não tem que fazer controle de motor, você não tem que fazer mais nada. Seu robô anda sempre em linha reta, você está com o motor perfeitamente, sem ter que fazer correção, sem ter que fazer nada, você vai ter garantia que seu robô vai estar andando para frente. Então imagine essa situação. Então qual é o comando que você tem que estar executando constantemente, infinitamente, até que qualquer outra decisão seja tomada? A leitura do sensor ultrassônico. É a única coisa que você está fazendo. Lê sensor ultrassônico e faz uma comparação. Lê sensor ultrassônico e faz uma comparação. Nesse caso, quantas vezes você teria que ler esse sensor ultrassônico? Você não sabe. É uma situação que você não sabe. Então o que você programa? Normalmente, para uma situação dessa, você utiliza o comando while, em vez de ficar deixando essa responsabilidade para aquele bloco de comandos ali, o void loop, na programação Arduino especificamente, tá? Isso a gente está falando na linguagem de programação Arduino. Como eu disse lá na primeira aula de laboratório, ou na segunda aula de laboratório de programação aplicada, eu gostaria de ver com vocês também um pouco de Python. Por que Python? Para a gente poder usar um microcontrolador mais potente do que o Arduino, que abre para a gente uma gama de aplicação muito maior do que o Arduino consegue fazer. Bom, como que isso seria feito? Você tem o Python, e dentro do Python, por exemplo, você não tem a função void loop, essa estrutura pronta que a gente encontra no Arduino. Então, quem que é o responsável ali, o seu bloco padrão? O seu bloco principal de comandos. O seu bloco principal de comandos ele vai ser um bloco de comandos definido pelo comando while. Por quê? Isso vai ficar executando repetidamente até o momento que você manda esse bloco ser desligado e você desliga o seu robô consequentemente. Então, lá no caso, quando você vai para a linguagem Python, você obrigatoriamente tem que criar o seu looping principal. Então, o void loop que a gente tem aqui no Arduino não existe ele pronto na linguagem de programação Python. Então, para isso, você cria esse looping principal. Eu, pelo menos, gosto muito de fazer isso utilizando o comando while, que ele vai ficar executando ali infinitamente sem você ter que preocupar que uma hora esse contador vai estourar, tá certo? Qual que é a sintaxe? Segue a mesma ideia do for, tá? Diferença, você não precisa de colocar a condição inicial e você não precisa para o comando while, tá? Quando eu digo aqui para o comando while, eu estou me referindo ao que está entre os parênteses. Você não tem que colocar dentro do comando while como que é a sua variável, o seu contador, vamos dizer assim, vai estar sendo incrementado, ok? Isso vai ser feito dentro do próprio bloco de comandos a ser executado. Então, é uma responsabilidade a mais do programador. Essa questão da incrementação não é algo pronto ali na linguagem de programação do while. Bom, e o que ele faz? Ele é uma condição que analisa se é verdadeiro ou falso. Então, ele é um teste if que vai ficar repetindo constantemente. Se a condição é satisfeita, ele pode ser... Você pode programar ele de forma que a condição, uma vez satisfeita, ele seja executado, ou uma vez que a condição não é satisfeita, esse bloco de comandos não seja executado. Então você tem as duas opções para pensar em fazer essa programação aí utilizando o comando while. É algo muito bacana o while e tem uma aplicação muito importante para a gente aqui quando você pensa em aplicações práticas. Tipo, por exemplo, vou fazer um bloco de comandos lá em robótica. O while é um forte candidato a resolver o seu problema, tá? Comando for, ele é bacana? É super bacana também, mas ele tem limitações. Qual é a limitação principal do for? É saber a quantidade de iterações, de repetições que eu posso ter naquele laço. Muitas vezes eu não tenho essa informação. Sim, Caio. Caio? Ô Lucas, tá me ouvindo? Tô. Então, tipo, o while ele é definitivamente melhor que o for. Não necessariamente, Caio.
Tudo vai depender do que você precisa fazer. Quando você está mexendo com programação, não tem um comando melhor do que o outro. Tudo vai depender da lógica que você está adotando no seu código como um todo. Não dá para enxergar uma função pontualmente. Você tem que ver como que essa função vai ser encaixada no seu código como um todo. O while tem a sua importância dependendo da aplicação para mim em robótica, mas nem por isso eu posso excluir o uso do for, porque às vezes usar o for é mais fácil que usar o while. Então, eu tenho que ir fazendo uma mescla entre essas diversas sintaxes, esses diversos comandos que a gente tem na linguagem. Então, não existe esse melhor ou existe esse pior. Existe o que vai ser conveniente para a lógica sua de programação. E lógica de programação em diferente linguagem, nós estamos falando de lógica, não de linguagem, porque toda linguagem tem esses mesmos comandos, o que muda é a forma de escrever esses comandos. Isso existe. Então, se você usa o while no Arduino, quer usar no Python, quer usar no C, ou quer usar no C++, ou quer usar em C Sharp, ou quer usar sei lá, como é que chama a outra linguagem lá? Qualquer linguagem que seja, você vai ter esses mesmos blocos de lógica, esses mesmos comandos de programação, de lógica. Cabe a você definir uma sua sequência. Por isso que a programação ela é algo tão pessoal. Então tem que tomar cuidado com essas comparações aí. Entre melhor ou pior, vai depender do que é conveniente para a lógica que você está adotando. Olha... deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu voltar. A ordem aqui ficou trocada no meu slide. Quando a gente resolveu o problema do pisca-LED condicionado, que era fazer o LED piscar... Peraí, deixa eu só ver. É isso aqui mesmo. Então, olha. Quando eu quero fazer o LED piscar, o que muda primeiramente no que eu acabei de dizer? A responsabilidade do uso do while do contador, ela é do programador. Então, a sua variável i, que antes no caso do for ficava aqui dentro junto com condição inicial, como ela ia ser incrementada, ficava entre os parênteses, agora ela passa a ser executada no bloco de comandos. E a inicialização dessa variável, ela ocorre antes de você chamar ela dentro do bloco while. Então, por exemplo, aquela mesma variável i que eu utilizava no for, eu estou criando ela aqui. Então, criei uma variável do tipo inteira e estou inicializando essa variável como 0. Observa que eu estou inicializando. Eu podia ter declarado, tá? Eu não quis fazer isso, mas eu podia ter declarado que a variável i ela seria um inteiro antes de void setup. Não teria problema nenhum. E ter iniciado ela lá como 0. Mas, toda vez, indiferente de ter feito isso, a primeira linha que eu teria que ter nesse looping principal aqui, nesse void loop, seria fazer i igual a 0. Por quê? Uma vez que esse looping é executado uma vez, a minha variável i ela vai assumir valor diferente de 0. Ela vai parar no... Quando ela vai ter armazenado nela o valor utilizado para sair da função while. Então, para eu começar novamente a função while, eu preciso de zerar novamente esse contador. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que antes de executar o comando while, eu zero o meu contador. No caso, eu estou chamando de contador aqui. O que é meu contador? É a variável i. Ele vai ficar contando o número de vezes que eu estou executando o while. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi definir uma variável como inteira. Essa variável eu chamei ela de i, que ela vai ser o meu contador para o while, e estou iniciando ela como 0. Feito isso, agora que eu tenho a minha variável, meu contador iniciado, eu posso executar o comando while. E eu quero fazer o quê? Desejo que o LED pisque 5 vezes com delay de 500 milissegundos. Então, eu fiz aqui, enquanto i for menor igual a 5, aqui desse jeito, menor igual a 5, ele vai piscar 6 vezes, na verdade, não 5. Ele teria que ser só menor que 5. Eu vou mandar acender LED, deixar o LED ligado por 500 milissegundos, desligar o LED, deixar desligado por 500 milissegundos, que é o acender e desligar o LED ali para ele poder piscar.
com um delay de 500 milissegundos. Isso era o que a gente tinha que fazer para o LED poder piscar. Só que minha última linha do bloco de comandos é, na verdade, a atualização do meu contador. E o que eu fiz? Lembra lá no contador for que a gente tinha i++? Essa atualização do contador ela é feita normalmente na última linha do seu comando while, do seu bloco de comandos while. Então, o que eu estou fazendo? I++, ou seja, o i agora passa a ser igual ao i que eu já tinha mais 1. Então, estou incrementando o meu contador de mais 1. Então, se ele era 0, passou a ser 0 mais 1. O i agora assumiu o valor de 1. Na segunda passagem, o i é 1 mais 1, o i passa a ser 2. Então, aqui eu estou fazendo a atualização do contador, ok? Então, essa é a solução utilizando o comando while. Eu deixei aqui, pessoal, e fiz uma comparação. Eu deixei a estrutura básica do que a gente já tinha visto por for para resolver aquele problema do pisca LED condicionado. Como assim, Lucas? Deseje que um LED pisque 5 vezes com milissegundos, que é 500 milissegundos, somente quando o pino analógico realizar uma leitura inferior a 2,5 volts. Então, o que a gente tinha resolvido anteriormente utilizando o comando for? Qual foi a saída? Defino as minhas variáveis, o primeiro inteiro, que é o que vai receber o valor do conversor analógico digital, converto esse valor do conversor analógico digital para tensão, fazendo uma operação matemática no meu código e salvo nessa variável float. Então foi isso que a gente fez. Então, olha, defini a variável valor analógico, que é o que está vindo do conversor, que ele é um inteiro, converto esse valor inteiro para um valor de tensão que vai cair para mim na escala ali entre 0 e 5 volts. Depois eu fazia o teste condicional. Se tensão menor ou igual a 2,5 volts ou 2,5 volts, então eu fazia o LED piscar 5 vezes utilizando o for. Iniciava o i em 1, e se i fosse menor ou igual a 5, esse looping ia ser executado, incrementando o contador i de 1 em 1. Bom, o que eu tinha que fazer? Olha o que está acontecendo nesse looping principal, por isso que eu deixei ele aqui. Leio obrigatoriamente o conversor, faço a conversão para escala de tensão, faço o teste condicional. Teste condicional, aceito ou não aceito, vou executar ou não esse bloco de comandos. Cheguei no final, nesse último parênteses, o que acontece? Volto para o início do looping, do void loop. Vou repetir de novo. Lê tensão analógico, faz a conversão para tensão e repito o teste. Ok? Entenderam essa sequência aí? Toda vez os 3 comandos. A leitura do conversor analógico, a conversão e o teste condicional, ele é executado. Olha o que vai acontecer quando eu utilizo o comando while. Esse mesmo problema sendo repetido com o comando while. A minha declaração de variáveis continua do mesmo jeito. Tem que ter uma variável int para receber o valor de bits analógico. Tem que ter o valor float, uma variável float, que é a tensão, para receber o valor de conversão. Continua igualzinho. O que vai mudar? Vai mudar para mim dentro do void loop. Que eu já substituí, tá? Entrei com o comando while, na verdade, dentro do void loop. O que aconteceu? Então, o que eu estou falando? Enquanto tensão for maior ou igual a 2,5, eu tenho que ficar fazendo só leitura do meu sensor analógico. Então, olha, enquanto a tensão for maior que 2,5 volts, o que acontece? Valor, eu faço leitura do conversor, converto para tensão. Faço de novo. Aí o meu código agora está preso dentro desse while. Ele vai ficar executando isso aqui, ó, onde vocês estão acompanhando aí. Ele faz a leitura do conversor, vê os bits, converte para tensão. Faz leitura, converte para tensão. E o que ele está testando toda hora? Ele está testando o seguinte: tensão é maior ou igual a 2,5 volts? Enquanto a tensão é maior que 2,5 volts, eu não tenho que fazer o LED piscar. Eu só tenho que fazer o LED piscar
se o valor de tensão for menor que 2,5. Então eu deixei o meu código, tá? O void loop está preso nesse while. Se em algum momento o valor de tensão for menor do que 2,5, eu quebro então a condição que satisfaz esse bloco, o while. Se eu quebro esse bloco, significa que eu vou sair desse bloco de comando. Sair desse bloco de comandos, eu passo para a próxima linha. Então a primeira linha era o comando while dentro do loop principal. Se eu quebrei e sair dele, eu pulo direto para o comando for, que é o que eu vou fazer o LED piscar a 5 vezes. Ok? Ah, e por que você não tem contador aqui? Porque não me interessa um contador nesse caso. Para esse caso aqui, eu quero verificar o valor de tensão. Enquanto a tensão for maior que 2,5, eu tenho que ficar checando ela. Se a tensão for menor que 2,5, então eu tenho que fazer com que o LED pisque. Ok? Então essa é a diferença. O teste condicional que a gente fez usando o for, ele foi substituído pelo while. E o que muda? Entrei no while, a minha condição está sendo satisfeita, eu vou ficar preso nesse negócio. O void loop não vai ser executado por completo. Por quê? O processador está preso dentro do while. Porque a condição dele está sendo satisfeita. Pergunte, Caio. Você não tem que fazer primeiro alguma medição de tensão, não? Porque o código começa já testando uma condição e você não teria um valor para variável. O Caio, você poderia até inicializar. Eu fiz isso daqui, não rodei o código em si. Ok? Talvez você pudesse começar ela com uma variável assim. Eu imagino que isso aqui funcione. Eu não testei. Mas o que você fala faz um certo sentido. Então talvez você pudesse começar mesmo sem fazer uma leitura inicial. Você poderia já falar que tensão é igual a 3 volts. Você já está atendendo você já atendeu essa condição e vai deixar ela acontecendo, entendeu? Não seria problema. Entendi. Ian. Enquanto está no while, tipo assim, ela não lê a outra linha, né? Enquanto a condição está sendo satisfeita. Então, por exemplo, se tiver mais de uma coisa para ser feita no void loop, aí, por exemplo, você quer que alguma coisa seja feita enquanto está fazendo as leituras e mesmo não fazendo a leitura. Então você tem que botar dentro do while e fora do while também. Tipo, antes do while e dentro do while. Quando você cai no while e a condição está sendo atendida, o Ian, vai executar somente o que está dentro do bloco de comandos while. Somente isso. O Arduino, no nosso caso aqui, ele não permite esse tipo de programação que você está referindo. Para fazer esse tipo de programação, você precisaria estar fazendo uma programação em cluster. Então você teria que usar, por exemplo, você vai lá no Raspberry, o Raspberry tem 4 core, 4 núcleos de processamento diferentes. Então você pode distribuir para cada um desses core uma parte do seu programa e ele vai ficar monitorando. Então, se você tem 4 cores, você pega aí no seu computador, por exemplo, você tem N cores aí, e vai falar assim, olha, esse core está dedicado somente a esse while. Aí você pode liberar, tá, esses outros cores para fazer outras análises e outras coisas. É um tipo de resolver esse problema. No caso de uma programação mais simples, como é o caso do Arduino, dificilmente você terá uma solução como você está querendo, Ian. Por quê? Porque a estrutura de microprocessador dele não permite essa solução. Então você tem que resolver isso na lógica. Na lógica, você tem que definir se vai ser viável, então, utilizar o while. Essa seria a primeira pergunta. Se vai ser viável usar o while, quais são os comandos que você tem que pôr dentro do bloco while? Que uma vez que a condição está sendo satisfeita, ele vai ficar preso a esse bloco de comandos até que a condição não seja satisfeita. Ok? Entendi, mas é porque, tipo assim, eu tava falando, por exemplo, se eu quiser que um LED fique piscando, tipo,
aí eu boto fora do iron e dentro dele também? Ou tipo, eu posso botar, sei lá. Depende, o while seu está responsável por controlar o quê? Qual que é a condição que o seu LED tem que piscar? Se você quer que o LED fique piscando, Sempre, só fica piscando. você pode mandar o LED. O LED não vai piscar se você programar ele para piscar fora do while. Por quê? Você vai daqui, ó. Põe, por exemplo, o for, ok? Inverte esse bloco. Sobe o for e põe o for antes do while. O LED seu vai piscar? Na primeira execução vai. Ele vai piscar. Quando ele entrar no while, não tem nada para fazer o LED piscar dentro do bloco de comandos do while. Então, nesse caso, ele não volta. Aí você tinha que colocar dentro do while também? Para essa condição que você está colocando, sim. Ah, tá. Era isso que eu tinha perguntado. Se tinha que colocar fora do while e dentro do while também. A mesma. Não, você pode, para esse caso que a gente, esse exemplo que nós dois falamos aqui, você pode colocar só dentro do while, não precisava nem de colocar de fora. Mas aí ele vai piscar mesmo sem estar fazendo a condição do while? Não, eu não estou analisando condição, não. Ah, não, sem fazer a condição do while ele vai piscar, porque se ele estiver dentro do bloco aqui, se você pôs ele aqui na sequência, depois de tensão, ele está dentro do bloco, você vai lá e põe o for aqui dentro do while, toda vez o while está repetindo infinitamente, então isso vai ficar piscando infinitamente. Não, Lucas, eu não tô falando tipo com for não, tô falando só piscar um LED. Você pode puxar lá, não tem problema nenhum, você vai fazer o digital write e o delay, o digital write, o delay, sem for lá dentro e ele vai ficar piscando. Mesmo sem atender a condição do while? Não, a condição do while vai ser atendida. Para esse caso que eu coloquei aqui, enquanto a tensão for maior que 2,5, o LED vai estar piscando. Então, mas aí eu quero que ele tipo pisque sem atender a condição também. Aí você tem que pôr um if, aí aqui dentro do while, nesse caso, você não consegue fazer. Então aí eu tenho que usar outro comando, sem ser o while. Você teria que usar um outro comando sem ser o while. O while, para esse caso aqui, não serviria. Para essa estrutura que você está querendo de colocar o LED para piscar dentro do while, ele não serviria. O Lucas, dentro do while não podia colocar um if, não? Ué, pode, mas se a condição de tensão não for satisfeita, você sai fora do while, então como que o if vai ser executado? Faz sentido. Então não resolveria o if lá dentro. Ok, você esqueceu a mão ou você quer fazer outra pergunta? Eu esqueci mesmo. Então, beleza. Sim. Então você teria que colocar o if fora do while para atender se você quisesse fazer o LED piscar. Não, você não precisa do if. Se você está usando o while, como eu coloquei no exemplo, você não precisa do if. Porque uma vez que o while não é satisfeito, já significa que você já está atendendo a condição para o LED piscar. Então não é necessário o uso do if. Se eu tiver dois LEDs, um só piscaria se a condição do while não fosse satisfeita, que nem tá aí. E o outro piscaria constantemente. Como é que eu faria isso? Seria como? Usando o while. O que não piscaria quando a condição do while seja satisfeita, ele está de fora do while. O que pisca quando a condição do while está satisfeito, o liga e desliga LED teria que estar dentro do bloco de comandos while. Entendi. Entendeu? Que aí, enquanto um está sendo atendido, um vai ser atendido quando o código estiver executando o while. E o outro vai ser atendido quando o código não estiver atendendo o bloco de comandos while. Mas se fosse o mesmo LED aí não ia dar. O mesmo LED não. Por que não dá? Porque você vai estar desrespeitando a lógica, ô Ian. Não faz sentido você fazer... Por que você vai pôr um LED para piscar dentro do while e um LED para piscar fora do while? O mesmo LED. Você não está analisando condição nenhuma. A condição que você está analisando não faz o menor sentido. Rodar, porque quando o while for rodar... Gente, falhou para mim ou falhou para todo mundo?
Alô? Pessoal, me ouvindo? Eu tô escutando. Tô escutando. Ô, Alô? ô Ian, Oi. a sua pergunta não falhou pra mim aqui a internet, eu não consegui te ouvir. É porque. O que eu falei? Nossa. Peraí. Aqui. Se fosse. É porque quando for dentro do while, não vai piscar o LED. Você não. Entendeu? Tipo, Não, Quanta se condição? ele tá dentro do while, o seu LED, e se você desloca esses blocos, essas linhas de comando que estão dentro do for lá pra dentro do while, ele vai ser executado. Esquece o Não. for e leva só o digital write, o delay lá pra dentro do while. O seu LED vai piscar. sim. Só que aí você. Mas fora dele, então. Não vai piscar. Fora dele ele não vai piscar, mas a condição que eu coloquei do while não é a condição que está no problema ao lado. Não, tá, Mas eu acho que no caso que o Ian quer dizer, tipo, é que o LED quer ficar ligado o tempo todo, mesmo conseguindo satisfazer a condição do while, entendeu? ligado não, piscando o tempo todo. Piscando o tempo todo, Ok, aí você não precisava nem de usar o while, não precisava de usar nada, você podia pôr só o digital write dentro de void loop e tava resolvido o problema. Não, sim, mas é porque eu quero usar o while pra uma condição qualquer, pra fazer outra coisa. Mas eu também quero que o LED pisque ao mesmo tempo. Ok. Aí eu boto fora do while e dentro do while, Não, aí você só vai pôr dentro do while. e aí mesmo assim ele vai piscar, mesmo que Enquanto você tá avaliando a condição pra outra coisa aí. Não seria problema nenhum. Isso funciona. Aí ele fica piscando, aí mesmo que tipo, a tensão for menor que 2.5. Não. Da forma como o while meu tá escrito, ele só vai executar os comandos enquanto a tensão for maior que 2.5. Então, aí você poderia colocar tipo fora do while e dentro do while. Não faz sentido, Ian. Não faz o menor sentido o que você tá falando. Se eu coloco dentro do while, significa que o LED pisca enquanto a tensão é maior que 2,5. Se eu coloco de fora do while, significa que o LED pisca abaixo, com tensão abaixo de 2,5. Se eu coloco dentro e fora, de qualquer valor de tensão que eu ler, o LED vai estar piscando. Então, é exatamente isso que eu quero. Mas qual que é a lógica de programação de você fazer isso? Não sei, eu só queria... Nenhuma. Tipo, se eu fosse fazer um brinquedinho que ficasse piscando o tempo todo. Ok, mas não faz... Você teria que repetir isso daí, mas... O que seu while está analisando? Qual que é o propósito de você usar o while? Eu acho que o caso do Ian seria melhor analisado se, por exemplo, tivesse dois LEDs. Seria um verde que estivesse piscando e o caso ali dentro do for seria um amarelo, por exemplo. Aí eu acho que faria mais sentido esse caso dele. Eu acho que é essa a pergunta que ele... Ok, beleza. Você põe um amarelo para piscar lá dentro do while e você deixa o verde piscando lá de fora. Não teria problema. Ah, não, então tá tranquilo. Isso não seria... Era só pra eu saber se era possível. Pessoal, deixa eu andar, senão não dá tempo de eu fechar. Eu libero o final para pergunta de novo. Deixa eu continuar com os exemplos aqui, senão a gente não evolui. A gente está criando exemplos aqui sem andar nas situações. Ô Lucas, Oi. mas sobre aquilo lá, tipo, se você colocasse while menor, você poderia colocar o for lá dentro também, não poderia? Tipo assim, menor que 2,5. Sim. A condição que você quer. Sim. Ah, então tá certo. Sim. Aí nesse caso, sim. Sim, Jonas, pergunte. Ô Lucas, aqui, você, ali quando você coloca você pode voltar o slide? Você coloca o A e você coloca uma tensão, que no caso é maior ou igual a 2,5. Mas é também dentro do comando while que você lê a tensão, qualquer valor que seja. Eu não entendi como que isso acontece. Uai, você vai estar atualizando em tempo real. Você está atualizando em tempo real ali, Jonas, o valor da variável tensão, ué.
Você atualiza o valor que está salvo nela e confere se ele está atendendo ou não a condição que você quer. Todo computador... Esse comando? Desculpe, só vou terminar aqui. Todo computador executa uma linha por vez. Então aqui ele testou. A tensão é maior que 2,5? O que ele faz? Ele faz uma nova leitura para a tensão. Chegou no final, ele volta para o início. O que ele vai fazer? Testar. Só que agora, na hora que ele está testando, o valor salvo em tensão não é aquele valor que você testou anteriormente. É um novo valor. Então é linha por linha. Na primeira vez que ele for ler esse código, já vai dar certo? Por exemplo, ele vai ler ali tensão maior ou igual a 2,5. Mas quando ele ler isso, ele ainda não vai ter lido o valor de tensão, porque está para baixo. Aí cai no que o Caio mencionou, que eu deveria ter inicializado o valor de tensão com um valor acima de 2,5. Mesmo sem fazer a leitura. Então poderia ter salvo lá, falar tensão é igual a 3. E obrigar o código a entrar ali. Entendi. Ok? Ok. Beleza. Pessoal, qual é o problema de se usar o while? O while, igual a gente viu aqui, ele é um loop infinito. Então ele vai executando, 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 executando. Se você escreve um código e você tem problema por algum motivo, você pensou errado na sua lógica, e o seu código entrou dentro do while, e essa condição que você pôs para sair do while, você nunca consegue alcançar essa condição, o que acontece? Você perdeu o seu hardware. Por quê? Ele caiu no looping infinito ao qual você não tem acesso mais, você não consegue entrar. Uma ferramenta que a gente tem para casos como esse é utilizar o comando break. Então você fala assim, olha, se com 1000 interações o meu looping não alcançou lá a leitura que eu esperava ou alguma coisa, o que eu faço? Eu dou um break, que é mandar esse looping forçadamente a parar e vai executar o resto do código. Então você pode fazer algumas proteções utilizando uma ferramenta que a gente tem para fazer essa proteção, né, de evitar que o código caia, é o break. O break ele é usado junto com o if. Então se determinada condição dentro do while, tá? O if está dentro do while. Se determinada condição é satisfeita, você para o comando do while. Ou você para o comando de um for, ou você para um comando de um while. Ele serve para qualquer tipo de laço. Não especificamente, não só para o for, não só para o while. Ele serve para qualquer comando de laço. Então, se você tem uma estrutura de laço e precisa parar ele sem que a condição seja satisfeita, o comando que você tem é o break. Tá? Então, ele realmente força a parada desse laço de repetição. Então, naquele exemplo lá, ó, olha que eu mudei a condição, eu continuo com o mesmo problema. Qual que é a minha condição que eu criei para o while rodar? O que eu coloquei no while para o while rodar? Enquanto for verdade. Ok, mas o que está comparando para mim e verificando se é verdade? Nada. Ou seja, esse bloco while, ele vai executar aqui infinitamente. Se eu não tenho a linha do if com break aqui embaixo, meu processador vai entrar nesse while e vai ficar fazendo leitura de tensão, leitura e conversão de tensão infinitamente e nunca mais vai sair daqui. Contudo, tá? Eu entrei com o seguinte comando: se tensão for menor que 2.5, eu saio fora, eu quebro esse comando while. E o que está para baixo vai ser executado. O que está para baixo começa aqui no for, que eu saí fora desse bloco de comandos while. Sim, Caio? Então, fazer desse jeito seria mais viável do que você admitir um valor fictício para tensão no início? Seria. Esse jeito aqui seria um jeito muito elegante de dar solução ao problema. Por quê? Você começa, você iniciou o código simplesmente tornando esse comando while infinito, então esse laço vai repetir infinitas vezes. Você faz a leitura de tensão, depois que você fez a leitura de tensão, você vai verificar se ela está atendendo ou não a sua condição. Qual é a condição? Condição em que a tensão tem que ser menor que 2,5, que é a condição que eu tenho que fazer o LED piscar. O LED piscando está do lado de fora do while. Então eu
interrompo a execução do while e vou pôr o LED para piscar. Sim, Davi? Sim. É uma pergunta meio idiota, mas tipo assim, existiria um caso que a gente usaria depois do while um false? Ué, nesse mesmo problema que você pode iniciar ele também como falso. Você está comparando falso com o quê? O comando, o true, existe o true e existe o false, que é na verdade. Mas você não está fazendo comparação nenhuma, essa é a questão. Então você poderia ali ter começado while, false, não seria problema nenhum. Ele provavelmente cairia nesse loop infinito aqui do mesmo modo. Sim, Giovanni? Ô Lucas, eu não entendi muito bem esse que você falou do while true. É que, tipo assim, mesmo se a condição não for aceita, por exemplo, se for outra condição, o meu while vai parar de funcionar. Se ele for, tipo, O while true, o que é verdade? o valor da tensão. Não, não falei nada de valor de tensão. Eu escrevi o while true, enquanto for verdade. Mas é verdade o quê? Tipo assim, se ele for maior se a tensão for maior que 2.5, o while vai parar de atender. Nesse caso aí. Não. Nesse caso aqui, não. Eu não estou dando comparação nenhuma para o while. Quando eu escrevo o while verdade, o que eu estou dizendo é, enquanto for verdade, faça. Mas faltou dizer, enquanto isso for verdade, faça. Eu só falei, enquanto verdade, faça. Mas Então, é verdade o quê? Nesse caso específico, true ou false daria na mesma? Daria na mesma. Ah, entendi. Então aqui eu não passei condição nenhuma, por isso que você cai no loop infinito. Você está comparando que é verdade com o quê? Eu não estou comparando tensão. Lá dentro eu mando fazer leitura de tensão, mas eu não estou usando isso para nada para interromper o while. Essa informação não volta no while. Na hora que eu vou comparar no while, cheguei no final da linha. Volto lá no início, vou comparar o while. O while vai perguntar, enquanto verdade. Mas enquanto quem for verdade? Eu não falei para ele. Ele assume que é verdade, porque ninguém falou para ele que é falso. E vai ficar executando esse negócio infinitamente. Aí quem que vai falar para mim que é falso? Tá? Na verdade, ele não fala que é falso. Quando eu ponho a condição e uso o if lá dentro, eu faço um teste. Se o teste de tensão for menor que 2,5, eu falo assim, olha, para esse looping. É isso que eu falo para o processador. Para esse looping. Por isso que eu uso o comando break imediatamente. Essa condição foi entendida para a execução desse looping. Ele quebra esse while e vai executar o restante do código para baixo. Entendeu? Entendi. Sim, Arthur? Mas aí depois do break, você não poderia colocar o for dentro, ali não? Depois do if, dentro do if? Sim, mas o meu objetivo aqui é mostrar o uso do break. Ah, mas funcionaria. Funcionaria, só que você continuaria preso dentro desse loop infinito. Entendi. O meu objetivo aqui nesse exemplo não é fazer o LED piscar simplesmente. O meu objetivo é como que eu saio de um loop infinito. No caso, eu saí do loop infinito para fazer o LED piscar. Ok? Beleza. Pessoal, deixo sugestão de exercício. Qual é a sugestão de exercício que eu deixo aqui? Refazer aqueles exercícios que vocês fizeram utilizando o for, porém agora utilizando o while. Não usa mais o for, utiliza o while. Ok? Quem tiver disponibilidade e quiser, utilize esses exercícios aqui para aprender como usar o while. Então não tem data de entrega, tá? É uma sugestão de exercício. Se você quiser fazer, bem. Se não quiser fazer, paciência. Comandos. O que nós temos de material? Documentação Arduino. Lá explica como será o uso do while, como será o uso do break, tá? Então aqui embaixo você tem tanto o while, você tem tanto quanto o break. Então tá aqui o break, o while tá logo aqui embaixo também. E você tem também o comando continue, que vai ser o contrário do break ali. E eu não falei dele hoje. Mas os dois estão entrelaçados, têm funções muito semelhantes. Então quem precisar de mais alguma informação sobre o while e sobre o break, eu peço para consultar o material disponibilizado no manual do Arduino, ok? Só um minuto.
Ok. Beleza, Caio, pode perguntar. Pro while a gente tem alguma coisa parecida com o if, que seria tipo encadear várias condições diferentes? Isso vale tudo para qualquer função, você pode fazer esse alinhamento, né, que é colocar uma função dentro da outra. Então, dentro do while, você pode colocar N ifs ali, se você quiser. If dentro de if, for dentro de if. Essa estrutura vai ficar dentro do seu laço de repetição. Ou você pode colocar, inclusive, outro while, ou mais de um while dentro do primeiro while, né? Vamos dizer assim. Então, essa estrutura aí vai depender da sua lógica. Mas possível fazer, você pode fazer qualquer coisa dentro do while. Inclusive, usar outro while. Ok? Pessoal, uma disciplina que eu tinha preparado para a aula de hoje é essa. Coisa bem simples. Vou fechar aqui rapidinho, que já está faltando só 5 minutos para inteirar os 50 minutos de aula. Que é essa semana, no máximo início da semana que vem, eu pretendo soltar a nota das 2 disciplinas. Ainda não consegui fazer a correção dos exercícios que vocês me enviaram, tá? Semana passada eu estava fazendo correção do pessoal da graduação, que eles estavam mais apertados que vocês. E na próxima aula também, de LAP, terça-feira, eu pretendo apresentar também a distribuição de pontos do segundo bimestre, como será avaliado o segundo bimestre, combinado? Lembrando que na segunda a gente não tem mais aula, vocês não têm aula comigo, já passa a ser com o professor Herrera de microprocessadores e microcontroladores, ou microcontroladores e microprocessadores, não sei o nome da disciplina certinho. Então, a partir dessa semana, a gente só tem aula, nem diferente o feriado que foi ontem, a gente só tem aula na terça-feira e na quinta-feira. Na terça, de programação aplicada, e na quinta-feira, de introdução à robótica, ok? Sobre os exercícios, eu espero fechar as notas das 2 disciplinas até segunda-feira. Então, eu vou liberando aí para todos vocês, à medida do possível, o mais rápido possível, na verdade, até essa questão das notas aí do primeiro bimestre. Combinado? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, ninguém manifestou então. Pessoal, obrigado. Até quinta-feira, então, em programação em laboratório de introdução robótica. Abraço a todos. Lembrem de sair aqui da sala. E até quinta-feira. Abraço. Tchau, tchau.